Meus irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 19, o capítulo 20. Capítulo 19, diz assim: Jonathan aplaca o ciúme do seu pai tem de Davi. Falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonathan, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonathan anunciou a Davi, dizendo: Meu pai procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei e estarei à mão de meu pai no campo onde estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então, meus amados irmãos, nós vemos que continua a perseguição de Saul, a sua intenção ferozmente de matar Davi. Nós vemos que Jonathan, filho de Saul, ele estava afeiçoado a Davi. Com o amor de Deus, o amor ágape derramado no seu coração, ele reconhecia os grandes feitos de Deus através de Davi. E por isso ele disse a Davi: olha, meu pai procura matar, você fica aí no lugar escondido, você se esconda no lugar, eu vou ter com meu pai, e o que ele disser eu te direi. Então nós vemos que Davi, Jonas chegou perto do seu pai, né? E falou bem de Davi. Coisa boa quando as pessoas falam bem de outra, né? Tem tanta gente falando mal do outro. Irmão, não falem mal uns dos outros, né? Quem fala mal do outro julga a lei, e se nós jogamos a lei, nós não somos mais servos, mas somos juízes. Então, meus amados irmãos, ainda diz: quem é vós que julgais, que falais mal do servo alheio, né? Então, nós vemos que Jonas falou bem, e ele disse: olha, pai, os feitos de Davi foram muito bons. Davi, ele expôs a sua alma para vencer o gigante, tu mesmo viste, tu te alegraste. E agora tu pecaria derramando sangue inocente, meu pai, matando Davi sem causa. Saul ouviu a voz de Jonas, né? E disse: viva o Senhor que não morrerá. E Jonathan chamou Davi, introduziu Davi dentro do palácio, né? E Davi ficou na presença do rei. Porém, a Bíblia diz que quando o espírito mau se apossava de Saul, Saul atirava a sua flecha para encravar Davi na parede. Davi escapou. Então, duas vezes, Davi fugiu, né? E nós vemos aqui que ele foi para sua casa, e nós vemos que Mical, sua mulher, né, disse para ele: se não salvares a tua vida hoje, amanhã te matarão, né? Se não salvares a tua vida hoje, 11 parte B, amanhã te matarão. Nós vemos que Mical, né, ela ficou na janela, né? Nós vemos que ela disse que Davi estava doente. Saul mandou mensageiro para trazer Davi mesmo doente, né? Mas vindo ele, esse estava em estado na cama, e Davi já tinha pulado pela janela, ela já tinha botado. E quando eles voltaram, disseram que Davi estava doente. Saul mandou trazer ele até doente para que o matasse. E nós vemos que quando eles foram olhar, estava lá um estátua, estava lá um boneco, e ele chamou a Mical e disse que até a filha dele estava contra ela. E nós vemos que ela disse: não, é porque Davi me ameaçou, disse que se eu não deixasse ele ir, ele me mataria, né? E nós vemos, meus amados irmãos, que Davi correu, né? E que Davi foi para Naiote, né? E lá em Naiote ele ficou lá. E nós vemos que Saul mandou seus servos atrás de Davi. E esses servos, quando chegaram lá, tinham uma escola de profetas. Eles entraram no meio dos profetas e eles profetizaram, né? E nós vemos que Samuel era quem presidia, eles profetizaram. Então foi outra turma também profetizou. Depois foi o próprio Saul, e também quando chegou lá tirou a roupa, ficou nu, né? E começou a profetizar, pelo que levantou-se esse dito em Israel, que de porventura está também Saul entre os profetas. No capítulo 20, nós vemos que Jonathan, né? Ele vê Davi, e Davi disse a ele que apenas uma pequena distância havia entre ele e a morte, não é? E Jonathan disse: não é assim, né? Davi tornou a jurar, né? E disse: muito bem sabe meu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que
não saiba Jonathan, para que não magoe a verdade. Davi disse, não, ele vai me matar, Jonathan. Ele não quer que você saiba, que é para que você não se magoe, né? Então nós vemos que ele disse, vive o Senhor e a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Davi estava vendo a morte na presença dele, porque Saul procurava de todos os meios matá-lo. Apenas um passo há entre mim e a morte. E Jonathan disse, amanhã é lua nova, é a hora que meu pai se reúne, e nós vamos para lá comer com ele. Davi, você fica escondido num lugar forte. E quando chega lá, e ele perguntar, se ele notar a tua falta, eu vou dizer, né, eu vou desculpar. E se acontecer, se ele tiver ainda bravo com você, então eu vou mandar o meu escudeiro e eu vou mandar ele atirar uma flecha. E se quando eu atirar a flecha, eu mando ele buscar dizendo, mais para cá. Se eu disser mais para cá, é porque meu pai não tem nada contra você. Se eu disser mais para lá, é porque meu pai está querendo te matar e você corra, né? Então nós vemos que Jonathan, ele foi. Quando ele chegou lá na mesa, que o pai dele perguntou onde estava Davi, ele disse que Davi tinha pedido aí para sua terra em Belém, ofereceu um sacrifício. E a partir daí, nós vemos que Saul, né, ele atirou também contra Jonathan e ele chamou palavras de baixo calão com seu filho, não é? Versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan e disse, filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tu tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe, porque todos os dias que o filho de Jessé vive sobre a terra, nem tu, nem na terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo, porque digno é de morte, né? Então nós vemos que a partir daí, Jonathan começou defendendo a Davi, e Saul estava tão irado que ele atirou uma lança, né, para matar o seu filho Jonathan, mas Deus deu livramento a Jonathan, então Jonathan entendeu que ele estava disposto, Saul estava disposto a matar Davi. E ele foi ao encontro, onde ele tinha marcado o encontro com Davi, e ele atirou a flecha e disse ao seu escudeiro que fosse apanhar. Quando o escudeiro chegou perto, só ele, Davi, sabia, né, desse acordo, ele disse, mais para lá, mais para lá. Quando ele disse mais para lá, então Davi sabia que Saul estava perseguindo, e Saul saiu e se escondeu. Depois Jonathan foi, né, e se encontrou com Davi, e ambos fizeram o pacto, versículo 42. E disse Jonathan a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor. E o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Levantou-se Davi e foi-se, e Jonathan entrou na cidade. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí estava feito um pacto. Jonathan disse a Davi que se quando ele reinasse, o Senhor daria o reino a ele, ele não se esquecesse da beneficência que ele lhe fez, e que ele não desprezasse a sua semente, os seus descendentes. Isso Davi honrou quando chegou ao trono. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Davi é o tipo da pessoa, Saul é o tipo da pessoa que vingativo, que é um homem doente pelo poder, que é um homem doente de inveja, um homem doente de ira, um homem que não media esforço para se manter no poder, mesmo o Senhor já havendo rejeitado, porque as suas obras eram mais, ele não obedecia à voz do Senhor. Davi não tinha nada a ver com isso, mas com tudo isso nós vemos que ele já estava cortado, porque não obedecia a palavra de Deus. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus e que o Senhor possa cumprir o seu conserto e o seu plano nas nossas vidas, em nome de Jesus.